Meus irmãos, graça e paz, excelente dia na presença do Senhor, que Deus continue guardando e protegendo. Hoje o nosso texto é o capítulo 27 de 2 Crônicas. Estamos aí na missão, na jornada deste livro, que espero que possa estar te abençoando poderosamente em nome de Jesus. Possa estar sendo um tempo muito precioso e muito abençoado. Nós saímos então aí do reino de Uzias e voltamos agora e iniciamos agora o reino de Jotão. Diz que tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. No último versículo de 27 diz que Jotão, seu filho, reinou em seu lugar, falando que Jotão assume o lugar de seu pai, assume o lugar de Uzias. E a gente vê que Jotão ele começa a colocar algumas coisas em ordem. Podemos dizer que Jotão é o homem, pelo menos aqui segundo a visão de Crônicas, que Jotão é o homem que restaura, que, vamos dizer assim, organiza o caminho de volta para o Senhor, organiza o caminho em direção a Deus, em direção ao Senhor, em direção àquilo que Deus quer, viver de acordo com Deus. Tanto que o final do texto vai dizer que, versículo 6, assim Jotão se foi tornando mais poderoso porque dirigiu seus caminhos segundo a vontade do Senhor, o seu Deus. Parece que Jotão olhou para o seu pai, ou de repente até para os antes, seu avô e todas as demais situações, e ele tem tanto um exemplo negativo como um exemplo positivo. E ele decide aqui, segundo a história contada pelo cronista, de seguir o caminho bom, de realmente buscar o que Deus desejava, fazer o que Deus estava desejando. Então nós vamos perceber mais uma vez que exemplos nós vamos ter de todos os lados, de todas as formas, os mais bonitos, os não tão bonitos, os feios, os muito feios. Só que isso não é desculpa para a nossa vida, isso não é desculpa para aquilo que nós fazemos. Às vezes a gente erra em algumas situações, é por causa disso. Não, é necessário assumirmos o nosso erro, a nossa questão de dizer, olha, eu errei, eu falhei. E aí continuar, ter a escolha. A minha escolha não pode ser pautada pelo que já aconteceu, pelo que fizeram, por qualquer pessoa. Mas precisa ser, como a gente tem dito muito aqui nos nossos devocionais, pelo princípio da palavra. O que a palavra diz? Qual é a direção que a palavra nos dá para que nós possamos seguir, para que nós possamos continuar a caminhada? Então isso é muito importante para que nós possamos entender, para que nós possamos analisar isso com muita calma e tomar a direção. Por quê? Porque não é o exemplo dos nossos pais, não é o exemplo das pessoas que nós conhecemos, não é a história que temos que vai direcionar, que vai fazer agir, que Deus vai agir. Deus não vai olhar para as nossas vidas e falar assim, olha, eu vou castigá-lo por causa disso. Não, Deus vai agir na minha vida de acordo com as minhas atitudes, de acordo com a minha vida. É claro que a Bíblia diz que Deus tem misericórdia, das gerações, daqueles que o buscam, sim, misericórdia. Mas quando Deus precisar agir, quando Deus precisar vir com correção, com justiça, com juízo, é segundo os nossos atos. Principalmente quando se trata a respeito da salvação. Nós falamos muito, a salvação individual. E cada um de nós precisamos buscar. E aí nós percebemos também que até certo ponto, até certo ponto, a nossa vida cristã também ela é muito individual. Digo até certo ponto porque eu não consigo entender que alguém possa ter uma vida saudável não frequentando, não estando inserido no seio de uma igreja. Porque é ali que nós crescemos, é ali que nós evoluímos, é ali que nós passamos por muitas situações e começamos a pôr em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então eu penso muito nisso, eu acho que não tem. Então, mas inicia comigo, os primeiros passos sou eu que tenho que dar. Os primeiros passos na minha semana sou eu que tenho que dar. Não adianta, a minha semana foi ruim porque o culto não foi bom, porque eu não fui para a igreja, ou porque alguém não. As atitudes são minhas. Eu que preciso iniciar, eu preciso começar a minha jornada semanal, diária com Deus. E aí sim, as demais coisas, a igreja, os irmãos, vão acrescentando isso a cada dia. Então, nós percebemos aqui Jotão, segundo o relato do cronista, que ele decide olhar pelo exemplo bom do seu pai e seguir, e tomar uma atitude. Às vezes outros vão olhar também o lado positivo e vão escolher o lado negativo. Então cabe a cada um de nós
olhar para as nossas vidas e escolher não o que é melhor para as nossas vidas. Nós não escolhemos o que é melhor, nós escolhemos o que a palavra nos direciona, o que a palavra nos ensina a cada dia. Deus abençoe, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.